Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No livro de 2 Crônicas. Capítulo 29. 2 Crônicas 29. Eu quero que você compreenda algo que como restabelecer, restaurar a vida com Deus, a comunhão com Deus. E a diferença que faz nessa restauração. Capítulo 29, no primeiro versículo, diz assim: leia comigo, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. No versículo 2 diz: fez ele o que era reto. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja só, isso tem tudo a ver com você, comigo, com todos nós. Quando uma pessoa tem a sua vida falida, destruída, desorientada, perdida, então, obviamente, ela, no seu relacionamento com Deus, está zero, está mal, está ruim, tem alguma coisa errada. Se a vida da pessoa não desenvolve, não cresce, não funciona, é porque tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada com ela. A história dos reis de Israel mostra isso. Cada rei de Israel ou de Judá reflete a vida de uma pessoa que se diz cristã. O pai de Zedequias, ou melhor, de Ezequias, o pai de Ezequias chamava-se Acais. Ele era tão corrupto, ele era tão idólatra, ele era tão perverso, ele era tão mau, ele fez de tudo o que desagradava a Deus. E, para completar, ele chegou ao ponto de fechar as portas do templo. O templo que Salomão havia construído. Ele fechou, e ele mesmo antes tinha usado para colocar deuses, para colocar postes, ídolos lá naquele templo, no templo de Salomão. Mas depois ele mandou fechar as portas. Ora, quando ele fechou as portas do templo, ele fechou a porta da fé. Ele interrompeu a fé abraâmica. Obviamente, o que aconteceu? Quando uma pessoa não tem moral
Quando uma pessoa é imoral, essa pessoa, ela nitidamente mostra que ela não tem nada com Deus. Nada com Deus. Nada, nada. Você pode verificar as suas amigas, pessoas que costumam, as suas amigas que costumam, ou amigos que costumam falar palavrões e etc. São pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã. É ou não é? Já reparou isso? Então, quando a pessoa não tem nenhuma comunhão com Deus, ela é imoral. Normalmente ela é imoral. Ela não tem caráter. Normalmente ela não tem caráter. E assim era em Israel. Acais, o pai de Ezequias, não tinha nenhuma comunhão com Deus, consequentemente, ele era um imoral. Por conta disso, o seu país foi à falência. Foi à falência. Por que o nosso país, que é tão rico, não é? Eu duvido que você vai encontrar no mundo um país tão rico quanto o Brasil. Rico, riquíssimo em riquezas naturais. Mas é um país que o povo sofre, geme, enfim, é uma miséria. Por conta dos governantes não terem nada a ver com Deus, com a fé cristã. Essa é a realidade. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, obrigatoriamente ela prospera. Quando não tem, ela fica falida. Porque o diabo, conforme Jesus disse, veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ora, se você tem Jesus, sua vida tem que prosperar, tem que ser abençoada. Você tem que ter uma vida digna. Se não tem, é porque tem um espírito imundo, tem alguma coisa ruim aí, tem alguma coisa atuando na sua vida. Isso não tenho dúvida disso. Você pode verificar isso aqui nesse texto. Quando Ezequias assumiu o governo de Judá, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo. E diz assim o texto: trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Mais tarde ele disse assim: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Versículo 10. Então os sacerdotes fizeram o trabalho deles. Limparam a casa do Senhor, fizeram de tudo, limparam. Transformaram a casa de Deus. Diz o texto que começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Versículo 16 e 17. Santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia acabaram. Quando eles acabaram de santificar a casa do Senhor, de se santificarem, de limparem tudo, então eles foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Então Ezequias, o rei Ezequias, se levantou de madrugada, reuniu os príncipes
príncipes, os principais da cidade, subiu à casa do Senhor. E mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre ele. Os sacerdotes os mataram e com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, não no altar, ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Veja que Ezequias pega o reino falido, quebrado, destruído, desfeito. Então a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas do templo, mandar limpar, santificar os sacerdotes, os levitas e também a casa do Senhor. Depois voltaram, falaram com o rei: olha, rei, nós já fizemos tudo o que tinha que ser feito, então vamos agora sacrificar para o nosso Deus. Veja que os passos para a prosperidade, os passos para um relacionamento com Deus, que é o que acontece na igreja. As pessoas chegam na igreja com demônios, com problemas, mil problemas, mas basicamente as pessoas estão oprimidas pelos espíritos. Então limpa-se a casa delas, que são os seus corpos, suas vidas, o demônio sai, a pessoa sacrifica a sua vida no altar, ela coloca a sua vida no altar, ela assume a fé em Deus, ela deixa de ter fé em Deus para viver a sua fé em Deus. Então, os milagres começam a acontecer na vida dela. Compreenderam? Sim ou não?